Olá, tudo bom? Eu tava pensando durante esse tempo e eu decidi compartilhar com vocês uma coisa interessante. Tipo assim, nos dias de hoje a gente pensa muito sobre quem a gente vai namorar um dia, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 10 anos. E muitas vezes a gente ora, pede pra Deus, Deus, por favor, manda tal pessoa, manda uma pessoa assim. E aí muitas vezes no nosso dia a gente ora pedindo pra Deus pra Ele mandar uma pessoa que seja coerente, uma pessoa que seja temente a Ele, uma pessoa que seja uma pessoa de Deus mesmo, sabe? Uma pessoa que faça coisas na igreja às vezes. E fora as características físicas que eu não sou totalmente a favor desse pedido, mas eu não julgo. Tipo assim, uma coisa é falar assim: ai Deus, por favor, manda uma pessoa que eu ache bonita, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Agora, levar como coisa principal eu já acho meio. Calma aí também, peraí. É isso que mais importa pra você? Mas, levando em consideração que é uma coisa que você. Tipo assim, você precisa sentir atração pelo seu marido. É óbvio. Porque, tipo assim, não tem como você ter um marido que você não sente atração. Você precisa sentir atração por ele. Então, eu não sou contra você pedir uma pessoa que você sinta atração. Mas eu não sou a favor de você ter isso como metodologia principal, ter isso como. Não é metodologia a palavra, né? Não é metodologia. Mas ter isso como objetivo principal, de encontrar uma pessoa super bonita e acabou. Mas calma aí, nosso assunto hoje não é sobre isso. Seguinte, eu encontrei nas minhas anotações um dia desses uma coisa que eu escrevi sobre isso e eu achei interessante compartilhar com vocês. E eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? É o seguinte, eu fiz uma lista de coisas que eu acho muito importantes ter em um marido. Muito importantes de que eu deva observar em um homem para que eu possa ter um relacionamento com ele. Só que eu não falei de características físicas, eu não falei que eu quero que ele toque violão, eu não falei que eu quero que ele seja esportista nem nada do tipo. Nessa lista eu coloquei coisas que pra mim são inegociáveis. E é aí que tá interessante. Eu coloquei nessa lista coisas que é impossível olhar e pensar, não tem, mas é pra passar. Não existe isso. Nessa lista, o interessante é justamente isso. É ao pé da letra mesmo, inegociável. Ou seja, não é negociável. Tudo que tá nessa lista é uma coisa que uma pessoa precisa ter, na minha concepção, pra ter um relacionamento com ela. Só que aí que tá o cerne da questão. Muitas vezes a gente procura tanto uma pessoa que tenha todas essas qualidades, mas nós mesmos não temos essas qualidades. Nós não buscamos frutificar em nós não buscamos fazer com que esses frutos apareçam na gente, entendeu? A gente procura muito nas outras pessoas, mas a gente não frutifica em nós esse fruto. Não pedimos o direcionamento de Deus para isso. Não nos interessamos muitas vezes em consegui-los. E a gente fica só nessa esperança de buscar alguém. Só que, pra gente buscar alguém completo, nós devemos ser completos também, entendeu? A gente não deve procurar um relacionamento para encontrar alguém que nos complete, mas sim uma pessoa que também já é completa, junto com você, e juntos vocês vão transbordar, entendeu? Relacionamento não é sobre completar um ao outro, mas sim sobre transbordar juntos a complexibilidade que cada um tem. É o seguinte, eu vou falar para vocês. Nessa lista, eu vou falar basicamente o que eu coloquei na lista, entendeu? Mais ou menos assim. Por exemplo, ser cristão de verdade. Por quê? Eu tenho uma pira de que é diferente ser crente e ser cristão. Ser crente é uma pessoa que crê, entendeu? E ser cristão é uma pessoa que realmente segue a Cristo. Então eu coloquei ser cristão, entre parênteses, de verdade. Mas é só um exemplo. Ser cristão, amar a Deus, claramente. Eu coloquei isso. Eu dei ênfase. Eu dei ênfase no claramente. Porque eu não quero alguém que ame a Deus. Acabou. Eu amo. Mas eu quero alguém que claramente ame a Deus. Sabe o famoso ser amado em voz alta, sabe? Uma coisa é você ser amado em voz alta e outra coisa é você ser amado.
E eu quero alguém que ame a Deus em voz alta, entendeu? E aí vem o quê? Responsabilidade emocional. Não só a dele, mas para com as pessoas, entendeu? Eu quero que a pessoa ela tenha responsabilidade emocional para lidar com os problemas e também tem responsabilidade emocional para com as pessoas, que também é a famosa empatia, né? Lealdade, porque tem uma diferença entre lealdade e fidelidade, né? Porque, na minha concepção, fidelidade é mais eu e você aqui, e lealdade é eu aqui, você lá no outro lado do mundo, entendeu? É o que você tem longe de alguém. E fidelidade é o que você tem ali com ela. Deu pra entender? Mansidão. Não tem muito o que explicar, gente. Uma pessoa mansa é uma pessoa mansa. Pelo amor de Deus. É isso, é basicamente isso. Mansidão é um pilar. E coerência. Que pra mim é um dos maiorais. Inclusive tá em último. Mas é um dos maiorais pra mim. Porque uma pessoa coerente é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que não mente. Uma pessoa... Sabe quando a pessoa fala muito e não faz nada? Isso é incoerência. Sabe quando uma pessoa diz que vai fazer tal coisa, fala que vai fazer tal coisa, um dia ela vai lá e faz tal coisa, chega no outro ela já tá completamente diferente. Isso é incoerência. Incoerência da séria, tá bom? Então, tipo assim, pra mim é um tópico muito importante. E pra você tem que ser também. Um tópico muito importante ser uma pessoa coerente. Porque quando você tem coerência, quando você está com alguém que tem coerência, você não precisa se preocupar se ela tá falando a verdade. Você não precisa se preocupar se ela tá cruzando os dedos quando ela tá falando alguma coisa pra você. E, tipo assim, fora brincadeira, de verdade. Uma pessoa coerente é basicamente uma pessoa que você pode confiar na primeira palavra. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, eu não preciso prometer pra você acreditar que eu tô falando a verdade, porque eu estou falando a verdade. E uma pessoa coerente é isso. Se ela fala, ela faz. Entendeu? E é isso. E aí que vem a parte interessante do vídeo. Que é o quê? A gente pede muito pra Deus pra ter uma pessoa assim na nossa vida. Mas nós, muitas vezes, não nos importamos em ser essa pessoa, sabe? Então, tipo assim, nesse vídeo eu vim tanto comentar com você sobre o fato de você parar de ficar procurando um homem que toque violão, que dance, que faça isso, que cante, que vai pra academia. Calma, eu não tô falando que você não deve procurar, você deve, por favor, não procure um homem que não seja desleixada e não procure um homem desleixado. Eu apoio que se você faz tal coisa, você tem total direito de procurar uma pessoa que faça o mesmo, entendeu? Então, se você é rato de academia, não tem problema nenhum, pode procurar teu rato também. Vão lá os dois ficar nos esgoto. Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu coloquei alguns questionamentos em cada um desses tópicos, que foi o quê? Coloquei que a partir dessa lista eu criei uma métrica pra mim, né? Porque se eu procuro um homem 100, eu preciso ser 200. Concordamos? Obrigada. E concordamos também que você atrai aquilo que você é, né? Obrigada. Agora vamos lá. Primeiro tópico foi amar a Deus de verdade, né? Que no caso é ser um cristão de verdade. Um leva a outro, então um é igual ao outro. E aí eu coloquei, eu amo a Deus de verdade. Eu acordo, eu vivo, eu durmo com ele, ou ele é só uns minutinhos do meu dia. Eu procuro um homem que seja tudo de bom, tudo do melhor. Que seja um homem que passe o dia inteiro falando com Deus. Que seja um homem que fale de Deus com um tipo de... ele fala de Deus como se fosse um melhor amigo de verdade, sabe? Porque muitas vezes a gente fala que Deus é nosso melhor amigo, mas a gente não trata ele nem perto de como a gente trata nosso melhor amigo terreno, sabe? Então, uma pessoa que realmente tem Deus como melhor amigo, sabe? Você procura essa pessoa, mas às vezes você não é nem perto disso. Às vezes você trata Deus como um visitante que vai na sua casa às vezes, sabe? E não como um melhor amigo que tá lá todo dia com você. Então, é basicamente isso. Eu vivo pra Deus. Ele tá mais nas minhas conversas do que eu mesma, sabe? Quem tá mais presente nas minhas conversas sou eu? É a minha carne ou é Deus?
Eu tenho vergonha de amá-lo, eu demonstro vergonha de amá-lo, eu envergonho a Deus na frente das pessoas. Eu respeito a Deus. É pesado, porque a gente pensa, não, óbvio que eu respeito a Deus, mas será? Aí vem o segundo tópico, responsabilidade emocional. Eu assumo os meus erros. Importante. Eu acho que não precisa nem destrinchar essa pergunta, né? É basicamente isso. Eu assumo os meus erros. Quando eu tô errada sobre alguma coisa, eu consigo assumir que eu estou errada verdadeiramente e pedir desculpa de verdade pelo meu erro. E não pedir desculpa porque você ficou mal pelo meu erro, entendeu? Porque uma coisa é pedir desculpa porque eu fiz algo errado. E a segunda coisa, outra coisa, no caso, é pedir desculpa porque você se sentiu mal pelo que eu fiz. Você entende, né? Porque um pedido de desculpa, eu creio que ele seja acompanhado de uma explicação, sabe? Desculpa porque eu fiz isso e você se sentiu dessa forma. E não há desculpa então, entendeu? Então, tipo assim, você sabe assumir os seus erros e melhorar de acordo com eles? Importante. Aí vem o que mais? Eu peço desculpas e realmente me arrependo do que eu tô pedindo desculpas ou eu só peço da boca pra fora? Eu sou humilde para ouvir e respeitar as pessoas. Eu consigo ouvir opiniões diferentes da minha. Eu consigo ouvir opiniões que muitas vezes vão contrário à minha crença e mesmo assim respeitar, porque eu posso até pensar diferente e falar pra você que eu penso diferente, mas eu não posso em nenhum momento tentar mudar sua cabeça porque sim, sabe? Eu posso falar a minha tese e dizer por que eu acho ela certa, mas eu não posso tentar implicar, enfiar. Eu não posso tentar ficar enfiando essa minha crença na sua cabeça porque você tá errado e eu tô certo. Então eu sei respeitar as opiniões alheias das pessoas. É muito importante isso em um relacionamento. Não só com seu namorado, com seu marido, mas com todas as pessoas em sociedade, sabe? E eu brinco com o sentimento das pessoas. Esse vai especialmente pra minha geração. Não passando pano para gerações passadas, nem para as que virão. Mas porque eu tenho. Eu acho que eu tenho laudo. É laudo que fala, gente? Eu tenho respaldo? Não sei. Eu acho que eu tenho. Eu posso falar, né, da minha geração. A nossa geração é uma geração de pessoas sem responsabilidade emocional com as pessoas que gostam de nós. Principalmente, tipo assim, sabe aquela pessoa que é muito bonita e sempre tem alguém atrás dela e ela não tem responsabilidade nenhuma com o que aquela pessoa vai sentir a partir do momento que você dá um fora nela? Porque uma coisa é você entender, não, ele gosta de mim, eu não gosto dele, mas eu posso ser uma pessoa responsável ao dar um fora nele. Eu não preciso ser uma pessoa chata, eu não preciso humilhar, muito menos humilhar, pelo amor de Deus. É só falar que não, sabe? Eu não preciso te chamar de inúmeros adjetivos. Eu não preciso falar tudo isso de você, porque eu não gosto de você. Eu simplesmente posso falar algo com educação, sabe? Então, eu sou totalmente contra você que faz esse tipo de coisa, sabe? Que joga na cara da pessoa todos os defeitos que ela tem e o quanto você é perfeito. Enfim, não brinque com o sentimento das pessoas. E é esse, justamente. E outra coisa que também entra nesse assunto de brincar com sentimentos como é o nome daquilo? Defraudar. Não defraude as pessoas. Defraudar é dar esperança para alguém de algo que você não irá suprir. Então, não defraude aquela pessoa que gosta de você e você não deu fora até hoje, porque você gosta da atenção que ela te dá. Não faça isso. Isso é brincar com o sentimento das pessoas. Não faça isso. Se você não gosta, você vai lá e fala que você não gosta. Por favor. Lealdade. Eu sou de fato leal? Tipo assim, eu alimento flertes desnecessários? Acho que não precisa falar muito sobre isso, né? Faço jogos para alimentar meu ego, ou seja, joguinho de desinteresse, joguinho para você receber elogio, joguinho para isso, pra... Não faz parte, gente. Eu sei cortar conversas e amizades que desrespeitem quem eu sou ou com quem eu tenho algum relacionamento. E esse ponto é extremamente importante. Sobre a lealdade. Eu tenho relacionamentos que desrespeitam o meu relacionamento ou o que eu penso sobre o mundo.
Por exemplo, às vezes, no seu caso de você que namora, você tem um amigo que desrespeita o seu relacionamento toda hora, fala mal do seu namorado, fala mal do seu relacionamento, fala que você tem que terminar, ai, fala que você, ai, que se você estivesse solteiro, eu queria você, sei lá o quê. Isso é desrespeito ao seu relacionamento. Se você tem uma amizade desse tipo, corta. Você tem que escolher, por favor. Então, vai no que é mais importante pra você. E sobre o respeito a si mesmo, no caso de você ser uma pessoa solteira ou não, porque o respeito a si mesmo não acaba quando você começa um relacionamento. Mas aqui falando especificamente para pessoas solteiras, que no caso é meio que o público-alvo desse vídeo. Então, tipo assim, para pessoas solteiras, no caso, o respeito a si mesmo. Sabe quando você tem padrões de tipos de amizade que você quer ter, padrões de tipos de conversas que você quer ter. E aí você tem aqueles amigos que falam de coisas que desrespeitam ao que você quer. Quando você tem esse tipo de amizade, você não corta esse tipo de papo. E olha aqui que eu não tô falando de você cortar a amizade. Porque eu creio que o diálogo resolve muita coisa. Então aqui eu não tô falando de você cortar a amizade. Eu tô falando de você conversar sobre o que te incomoda. Sobre o que te incomoda. Se isso não mudar, aí sim eu já recomendo cortar a amizade. Mas mudando, faça isso. Porque isso é deslealdade a você mesmo. Se você desrespeita a si, você não respeita mais ninguém. Se você não ama você, você não ama mais ninguém. E se você não tem lealdade a si mesma, você não vai ter a mais ninguém. Mansidão. Mansidão. Eu sei responder as pessoas com mansidão. Como eu lido com provocações? Como é que você lida com provocação? Sabe aquela pessoa chata da sua escola, aquela pessoa insuportável que te enche o saco o dia inteiro? Como é que você lida com essa pessoa? Como é que você, sabe? Eu reflito Jesus na minha maneira de responder às pessoas. Pesado. E eu me irrito facilmente? Eu sei escutar opiniões diferentes, voltando já ao tópico do responsabilidade emocional. E é isso. Aí vem aqui a coerência. A famosa coerência. Eu faço o que eu falo? Faço ou não faço? Gente, tipo assim, você faz o que você fala? Sabe quando você fala, sei lá, fala pra sua mãe, mãe, eu vou fazer tal coisa amanhã. Aí chega amanhã, você tá com preguiça e você não faz. Acontece, né? Você vai lá e conversa com sua mãe. Mas é importante você ser coerente com aquilo que você fala. É importante você falar só o que você sabe que vai fazer, sabe? Não fale aquilo que você não vai fazer. Porque é desnecessário você ter que prometer pra alguém acreditar em você. Seja coerente com o que você diz, sabe? Se você sabe que você talvez não vá fazer, não fale, entendeu? Eu minto para impressionar alguém, nem que seja aquela mentirinha pequenininha. Ai, porque eu faço 30 minutos de esteira. Mentira, eu faço 28, entendeu? Aí você vai lá e fala que faz 30, porque 2 minutos a mais fazem muita diferença. Isso é incoerência. O que mais? Eu peço algo que eu não posso oferecer? Ou eu mudo de acordo com quem vê ou ouve? Ou seja, eu exijo de alguém algo que eu nunca faria por ela? Seja coerente. Eu mudo de acordo com quem está vendo, ou seja, se meus pais estão ali, eu ajo de uma forma. Se eu tô aqui sozinha, eu ajo de outra forma. Se meu namorado tá aqui, eu ajo de uma forma. Se ele não tá, eu ajo de outra. Sabe? Então é isso. Isso é incoerência. Incoerência é tudo. Tudo que faz você ter duas faces, basicamente. Então é o quê? Eu sou diferente com as pessoas, ou seja, para uma pessoa eu sou de um tipo, para outra eu sou de outro. E aqui eu não tô falando de intimidade, eu tô falando de verdade, sabe? Você entende? Eu tenho atitudes melhores quando eu quero algo e piores quando não tenho interesse em nada. Isso é muito importante. Tipo assim, quando algo vai me beneficiar, eu sou uma pessoa super muito legal. Mas quando algo não vai mudar nada na minha vida, eu sou insuportável. Isso é incoerência também. A gente tem que melhorar tudo isso. Enfim, o que eu queria falar com esse vídeo é que nós muitas vezes buscamos em alguém algo que nem nós mesmos temos. E o que nós vamos aprender com isso é que nós devemos
querer somente aquilo que nós podemos oferecer. E nesse vídeo, de forma alguma, eu quero me chamar de perfeita, Miss Perfeita, e falar que eu tenho todas as qualidades que eu citei aqui. Não tenho. Não tenho, tô longe de ter. Tô longe de ser boa minimamente. E esse vídeo, na verdade, é pra gente, todos nós, a gente pensar, sabe? O que falta em nós? O que falta para nós melhorarmos? E esse também engloba aquele versículo lá que fala sobre o amor, né? E aí, quando a gente pensa nesse versículo, eu recomendo você trocar. Eu já vi, acho que você provavelmente já viu esse ensinamento em algum lugar que diz pra você trocar o amor pelo teu nome ou pelo nome da pessoa que você gosta e ver se ela se encaixa nisso. E muita gente vai lá e troca o nome do amor pela pessoa que a gente gosta e vê. Ai, sei lá, um nome aleatório. Coisinho é isso. Coisinho é isso. Aí você vê, não, coisinho não é isso, coisinho não é isso. Então não é ele. Mas e nós? Nós somos. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tá lá em Coríntios 13, do 4 ao 7. E é basicamente isso. Substitua esse versículo, todos os lugares que está escrito amor, substitua pelo seu próprio nome. E aí você vai ver claramente. Acho que essa é uma das formas mais claras de descobrir onde a gente precisa mudar para ficar mais parecidos com Jesus. Então, se você não sabe onde você precisa melhorar, vai nesse versículo, coloca o teu nome e vê onde está a mentira. Aqui. Sara é paciente e bondosa. Sara é paciente e bondosa? Será? E aí, se ela não for, o que a gente faz? Vamos melhorar isso aí. Pede auxílio de Deus e tudo vai dar certo na sua vida, mulher. Eu creio, você crê também. E é isso. Beijo. Até mais.